Fala Homo Sapiens, aqui professor Francisco Anselmo no canal Biologia na Cabeça, trazendo então mais um biovlog, desta vez pelo dia de hoje, entrada praticamente do inverno aqui no Brasil. Eu trago então a diferença entre gripe e resfriado, já que essa época do ano, pelo menos sudeste, sul, centro-oeste, enfim, são as doenças mais comuns, tá? Então vamos entender a diferença entre a gripe e o resfriado. Então, às vésperas do início da temporada de inverno, como eu falei agora, no Brasil, o Ministério da Saúde, então, ele reforça a importância da vacinação contra a influenza, que é muito conhecida também como a gripe. E a infecção do sistema respiratório tem como principal complicação a pneumonia, que é um quadro de saúde responsável pelo grande número de internações hospitalares em todo o país. Existem 3 tipos de vírus influenza, que é o A, o B e o C. E o último, esse C, ele causa apenas infecções respiratórias brandas e não representa realmente grande impacto na saúde pública. Mas já os vírus A e B são os responsáveis por epidemias sazonais, temporais, sendo o tipo A responsável pelas pandemias que pegam uma amplitude maior, um continente, como foi o H1N1, registrado lá no ano de 2009. E o resfriado, por sua vez, é uma doença respiratória e frequentemente é confundido com a gripe. Aqui que é vai dar aquele X a questão. Final, resfriado, gripe, qual a diferença entre eles? Vamos lá então. Então o quadro causado, entretanto, é por vírus diferentes. Os mais comuns, segundo o nosso Ministério da Saúde, são os rinovírus, os vírus para-influenza e os vírus sincical respiratório, conhecido por VSR, que geralmente acometem crianças. E confira então as diferenças entre a gripe e resfriados. Agora, de acordo com o Ministério da Saúde, por perguntas e respostas, que aliás esse material ele peguei no site do Ministério da Saúde. Bom, vamos pela primeira pergunta, vamos seguir o que diz o Ministério da Saúde. Quais os sintomas da gripe? Bom, a gripe inicia-se em geral com febre alta, seguida de dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, coriza, que é o nariz, e tosse seca. E a febre é o sintoma mais importante e dura em torno de 3 dias, em torno disso. E os sintomas respiratórios, como tosse, eles vão se tornar mais evidentes com a progressão da doença e mantém-se em geral de 3 a 5 dias após o desaparecimento da febre. Ou seja, vem febre, depois vem tosse, e aí a coisa está feia. Em alguns casos apresentam complicações graves, como pneumonia, aí sim necessitando de internação hospitalar. Aí vem a questão, como se transmite a gripe? Então, a influenza, que é o vírus da gripe, ela pode ser transmitida de forma direta por meio de secreções das vias respiratórias de uma pessoa contaminada a espirrar, ao tossir ou a falar, ou por meio indireto pelas mãos, que após o contato com superfícies recentemente contaminadas por secreções respiratórias de um indivíduo infectado, aí sim pode carregar o vírus diretamente para a boca, para o nariz e para os olhos. Aí é feia a coisa. Por isso que a gente evita, né, contato com superfícies em qualquer lugar que for. Aí vem a questão, por quanto tempo o vírus influenza pode permanecer nessas superfícies infectadas? Sabemos que alguns vírus ou bactérias vivem por 2 a 8 horas em superfícies. Lavar as mãos com frequência ajuda a reduzir as chances de se contaminar a partir dessas superfícies. Qualquer dia está todo mundo usando luva, hein?
É por isso que eu uso os profissionais da saúde em ambientes hospitalares, enfim, da saúde. Tá, e aí, como tratar da gripe então? Bom, as pessoas com gripe, ela deve beber bastante água e descansar. E a maioria dos pacientes recupera dentro de uma semana, enfim, em torno disso. Os medicamentos antivirais para a gripe podem reduzir complicações e óbitos, ou seja, mortes, embora os vírus do tipo influenza possam desenvolver resistência a medicamentos, o que é outro problema aí, meu Deus. Então, eles são especialmente importantes para grupos de altos riscos. Esses medicamentos, então, devem ser administrados precocemente. Isso dentro de 48 horas após o início dos sintomas. Começou, toma medicamento. Tá, e aí? E o resfriado? Quais são os sintomas? Bom, os sintomas do resfriado, apesar de parecidos com os da gripe, eles são mais brandos, duram menos tempo, isso em torno de 2 a 4 dias. E incluindo, então, a tosse, a congestão nasal, né, a coriza, dor no corpo e dor de garganta leve. E a febre é bem menos comum e, quando presente, ocorre geralmente em temperaturas baixas. Tá, e aí? E esse resfriado, como se transmite? Bom, as medidas preventivas utilizadas para evitar a gripe também devem ser adotadas para prevenir resfriados, né? E existem outros quadros que podem ser confundidos com a gripe. Tem também outra doença com sintomas parecidos e que pode ser confundida com a gripe e a rinite alérgica, que eu pessoalmente tenho. Os principais sintomas são espirros, coriza, congestão nasal e irritação na garganta. E a rinite alérgica, ela não é uma doença transmissível, sim crônica, ou seja, provocada pelo contato com agentes alergênicos. Agentes alergênicos é o que? São substâncias que causam alergia. Então, como a poeira, pelos de animais, poluição, mofo e alguns alimentos. E, então, cuide-se. Agora, nesse inverno, aqui no Brasil, tomando bastante água, evitando, então, contato com pessoas infectadas, a superfície, procurando lavar a mão. E esse material, ele vem do Ministério da Saúde, do site do Ministério da Saúde. E está aqui embaixo na descrição deste vídeo. E espero vocês nos meus outros vídeos, quartas-feiras com videoaulas e aos sábados com biovlog. E até mais. Te vejo no próximo vídeo.